13h21 pelo horário de Brasília, seguimos ao vivo aqui no CNN Money News e a gente, claro, segue acompanhando a expectativa para a decisão de amanhã, que vai ser divulgada amanhã pelo menos, do Federal Reserve, do Fed, o Banco Central Americano. A gente vai conversar um pouco mais sobre esse cenário por lá, a recente trajetória do dólar também. Importante lembrar, gente, porque a trajetória, então, a aposta majoritária do Fed no mercado financeiro é de um corte de 0,25 ponto percentual. Vamos conversar, então, agora sobre esse assunto, sobre esse cenário todo com o CEO do Grupo Estúdio, Carlos Braga Monteiro. Carlos, obrigada por conversar com a gente. Muito bem-vindo. Boa tarde para você. Prazer estar com a CNN aí. A expectativa é grande. Eu acho que o mercado todo está aguardando, né, esse corte que, com certeza, vai mexer no mercado internacional como um todo. Pois é, queria te ouvir um pouco sobre a sua percepção. A gente está vendo que está praticamente contratado já esse corte de 0,25 ponto percentual, né? Estou até vendo aqui no CME Group, no Fed Watch, a gente tem nesse momento 95,4% dos economistas falando que vai ser um corte de 0,25 e só 4,6% falando numa manutenção dos juros. Portanto, a tendência realmente é essa, né, de corte de 0,25. Os sinais da economia, né, internacional já mostram que há necessidade desse corte, porque a inflação, de alguma forma, já está controlada, né? Aquele temor que existia no mercado americano de que a inflação fosse fugir aos limites estabelecidos já não existe mais. Então, a gente sente a necessidade desse corte, até porque a geração de emprego tem que continuar crescendo e os sinais de que a inflação não vai subir permitem com que aconteça isso, né? Isso é uma tendência não só nos Estados Unidos, mas em todos os países que querem voltar a crescer após esse período pós-pandemia, onde estava todo mundo tentando fazer os ajustes necessários, né, depois das medidas necessárias num período pandêmico que realmente colocou a economia em estado de alerta, porque é uma situação ímpar, uma situação pontual, e que nos Estados Unidos, que nunca estiveram acostumados com altas taxas de inflação, né, não poderia ser diferente, tiveram que trabalhar de forma diversa de outras épocas com taxas de juro maior, né? Então, a tendência é que a gente vire o ano aí com essa taxa de juro menor, né, onde vai naturalmente beneficiar a geração de empregos, vai beneficiar todo o setor econômico, né, que busca crescimento e os empresários de modo geral. Pois é. De modo geral, a gente tem visto o Jeremy Powell, o presidente do Federal Reserve, falando que, aparentemente, a economia está indo num caminho mais tranquilo. Ele tem, inclusive, visualizado esse cenário aí de cortes. Ainda assim, pelo que ele dá a entender, parece que vão ser cortes pontuais ao longo aí do próximo ano, inclusive, mas cortes pequenos ainda assim, né? Que tipo de avaliação você está fazendo olhando aí para 2025, levando em consideração que tem um cenário de incerteza com a chegada de Donald Trump, inclusive as promessas que ele tem feito de taxação de diversos países, e isso, claro, que acaba gerando uma perspectiva aí de preocupação de modo geral, levando em consideração essa política inflacionária aí de começar a aumentar as taxas em vários países. Não diferente de outros países também, os Estados Unidos é muito preocupado com a inflação, e acho que é ponderado, acho que é adequada, né, uma redução. Toda vez que se corta a taxa de juros, nunca se corta de forma a se cortar uma vez só, né? Eu acho que a sequência de cortes acaba agradando mais a economia do que um corte muito significativo que depois pode vir a gerar uma alta novamente. Então, a gente vê o comportamento não só nos Estados Unidos, mas em todos os países. Toda vez que há um corte, ele é menor do que uma alta, né? Quando a oscilação é maior. Então, eu acredito que vai ser um corte pequeno ainda, né? Mas deverão vir outros na sequência, o que vai fazer com que a economia aqueça, e mesmo que venham as taxações prometidas por Trump, a economia vai estar muito estável, né? Eu acho que a principal preocupação é a inflação. Essa já está contornada, né? Então, a gente já vê a busca dos 2%, que era a meta inflacionária, sendo atingida, né? E a partir do momento que os empregos também demonstram que estão crescendo nos Estados Unidos, eu acho que isso leva a que exista esse corte, mas não vai ser um corte muito grande, não, até porque outros devem vir na sequência.
Pois é, vamos entender um pouco mais sobre esse cenário. Eu queria saber ainda mais a sua avaliação sobre esses movimentos feitos por Donald Trump. Ele ainda não tomou posse, toma posse só no dia 20 de janeiro, mas a gente está acompanhando desde antes já de assumir, de vencer, na verdade, lá no dia 5 de novembro, a gente já viu ele falando e prometendo, e agora falando inclusive em taxação de 100% dos produtos da China. Agora caiu para 10%, mas aí tem 25% dos produtos do México, do Canadá, também taxação dos produtos do BRICS, caso o BRICS realmente avance com a moeda única. E ontem ele chegou a dizer que, olha, as taxas do Brasil, da Índia são muito altas, a gente vai começar a taxar também no mesmo nível. Como é que você encara esse cenário especificamente, ouvindo então essas ameaças de Donald Trump com relação à taxação? Porque é uma preocupação que a gente tem que ficar em alerta, levando em consideração uma questão de uma guerra comercial global, ou não é para tanto? Uma guerra comercial global, ela desagrada todos os países, né? E a gente sabe que a China não gosta muito de guerra comercial, né? Economicamente, a China olha para a Rússia lá, puxa o irmão mais novo e diz, ó, calma aí que a guerra não interessa a ninguém. A China dá aula de como manter no limite, né, da tensão a economia e, ao mesmo tempo, se manter operante. Então, acho que uma terceira guerra mundial, que se fala muito, dificilmente a China vai estar de acordo, porque eles são campeões em saber como a economia se manter aquecida, não é à toa que vem crescendo do jeito que vem crescendo. Por outro lado, né, os Estados Unidos com o Trump à frente também tem essa expertise, né? Então a gente passa a ter duas forças econômicas, políticas muito potentes, né, jogando o mesmo jogo. Então, se por um lado a China, né, com aquele certo domínio na Rússia, mantém a tensão com algumas ações, né, militares, por outro, os Estados Unidos também com essas supostas taxas ou taxações que venham a acontecer, também dentro de um limite que não faça com que a economia deixe de estar aquecida, vai fazer as suas ameaças e tudo isso a gente vai acabar vivenciando. Mas eu não vejo outro caminho senão né, essas duas forças econômicas estarem se provocando a todo tempo, disputando espaço, disputando controles, né, disputando divisas, mas muito mais como uma forma de barganha mesmo, né? Então eu não acredito que a intervenção tanto das taxações por parte de Trump quanto as ameaças, né, que vêm da China ou Rússia possam fazer com que a economia mundial não continue operante, né? Então essa é a minha expectativa. E essas diminuições de taxa de juros também já sinalizam, né, mundialmente, que o impacto da pandemia foi muito grande, né? As políticas e os incentivos fiscais que foram necessários por uma circunstância pontual começam a se equilibrar na medida em que essas diminuições de taxa de juros passam a acontecer, exceto no Brasil, que ainda estamos com uma taxa de juros, né, com uma previsão de alta, né? Perfeito, um ponto importante para a gente entender ainda mais o que está acontecendo por lá. Agora eu queria olhar um pouco para o nosso cenário, ainda olhando para lá, mas na comparação com o que está acontecendo por lá, porque a gente está vendo aqui, Carlos, um dólar agora R$ 6,08, uma queda, na verdade, de 1,3%. Só que é importante dizer que a gente viu hoje o dólar bater R$ 6,20. O que você está entendendo do que está acontecendo nesse momento com relação ao dólar, principalmente ao real frente ao dólar, que está se desvalorizando? Parece que cada movimento novo com relação ao fiscal, cada movimento novo com relação ao Copom, a gente percebe que existe uma oscilação muito grande quando a gente fala de dólar. O Brasil tem que começar a jogar esse jogo econômico-político também, porque os países todos estão jogando e se a gente não tiver uma política e alguns anúncios de corte que realmente sejam substanciais, a gente vai acabar deixando de ser atrativos, né? Deixando divisas saírem daqui, né? Uma vez que outros países estão apresentando muito mais segurança e muito mais generosidade, vamos dizer assim, no que tange a gestão das contas públicas. Então, é necessário que a gente realmente faça um corte que sinalize para o mundo, né, e para os investidores que o Brasil é um país seguro, que a economia está estável e que existe uma preocupação, né, com os controles fiscais e com todas as metas, né, que a economia precisa, né, cumprir.
Por outro lado, essa diminuição da taxa de juros nos Estados Unidos pode sinalizar também uma diminuição do preço do dólar aqui, uma vez que as taxas se tornam menos atrativas lá, né, para os investidores, acaba que alguns investidores podem acabar, sobra para o Brasil uma alternativa de investimento. Então, mas é preciso, sim, que o pacote que foi anunciado, né, seja revisto e que outros pacotes possam vir nessa esteira para que a gente possa se tornar mais atrativo. Eu não fui contra o pacote, acho que o pacote foi adequado desde que existam outros pacotes na sequência, né? Então, o país, como a taxa de juros tem que baixar de forma gradativa e constante, né, e contínua, eu também acho que os pacotes de corte não precisam ser todos eles apresentados uma vez só. É importante que a gente tenha pacotes, né, seguidos de outros pacotes que possam sinalizar que a economia está indo para o lugar, que existe uma preocupação, que também não existe um movimento político apenas de anúncios, né? Eu acho que essa solidez, né, nesses anúncios de pacotes de cortes e na assertividade desses cortes são mais importantes até do que um grande anúncio que na prática a gente sabe que muitas vezes não acontece. Então, se por um lado a taxa de juros nos Estados Unidos baixando, a gente se torna mais atrativo e o dólar pode sofrer então uma queda, né? A gente, por outro, tem que fazer a nossa parte para que realmente a gente não vá se tornar menos atrativo que outros países que vão fazer a lição de casa. Perfeito, é um ponto importante para a gente ficar de olho, até porque é importante lembrar que a gente está acompanhando as discussões em torno da tramitação da reforma tributária, obviamente a regulamentação, orçamento, mas um ponto principal também que a gente está de olho é com relação ao pacote de corte de gastos, que pode vir a ser votado entre hoje e amanhã também. Na sua avaliação, esse cenário, essa aprovação de reforma tributária, pacote de corte de gastos nessa semana, pode dar um alívio, pode dar um respiro para um dólar, para um Ibovespa subir um pouquinho mais também? Que cenário que você está projetando para, pelo menos essa semana aí de correria lá no Congresso, porque é a última semana de votação por lá? Eu acredito que sim, né? Eu acho que a aprovação vai ocorrer. Me preocupa mais a reforma tributária até do que a aprovação do pacote. Por quê? Porque a reforma tributária ela traz na sequência aí uma incerteza por parte, né, de vários setores que serão mais afetados, como o setor de serviço, que tem uma representatividade muito grande no nosso PIB, né, onde a tributação vai aumentar de forma efetiva, né, ou seja, é um setor que não faz crédito fiscal e vai ter o IVA sendo implementado como se fizesse, como acontece na indústria e no comércio. Então, o setor de serviço não faz crédito sobre a folha de salários, né, e por outro lado, o IVA, do jeito que está sendo posto, né, vai fazer com que o setor de serviços se torne muito mais informal, na minha visão. Então, vai ter que ter um ajuste, né, voltado ao setor de serviços para que as empresas de serviços possam pagar o IVA, mas tomando um crédito, né, daquela folha seletista que existe hoje, que não permite esse crédito, porque senão acaba que a informalidade para a pejotização vai se tornar necessária e quase que óbvia, né, para que o setor possa se tornar viável, porque senão a tributação vai aumentar de forma muito rigorosa e acaba que isso tudo gera o quê? Inflação. No final das contas gera inflação e para controlar a inflação, lá vamos nós aumentando taxa de juros e tomando outras medidas necessárias para que a gente não passe a ter uma desvalorização da nossa moeda. Então a reforma tributária talvez seja um dos principais pontos a ser analisado e no que tange ao setor de serviço principalmente, em função do IVA, né, onde a gente paga sobre o valor agregado, toma crédito daquilo tudo que foi insumo ou ônus, né, nas etapas anteriores, e o setor de serviço não tem essa circunstância porque tomar crédito da folha de pagamentos não é possível, a não ser que sejam PJs. Então, acho que esse contexto aí precisa ser muito considerado e quanto antes, né, a gente conseguir ter uma sinalização para o segmento que é o mais representativo em termos de PIB, que é o setor de serviço, possa se planejar. 26 está aí, né? Exatamente, é um ponto importante para a gente ficar de olho. E aí, queria até repercutir contigo um outro ponto para a gente levar em consideração, que a gente está vendo o dólar subindo no exterior, apesar da queda de juros do Fed também. A gente pode também pensar que isso pode ser
pode ter relação com o impacto do câmbio por aqui? Porque a gente está tentando entender o que está impactando mais nesse momento o câmbio, o real, que está tão desvalorizado. Se é a questão fiscal, essa grande expectativa, ou se é realmente esse cenário do Federal Reserve com esse cenário de $1 se valorizando também. Que tipo de avaliação você faz diante desse cenário? A gente pode falar que tem alguma coisa que está impactando mais no dólar especificamente ou não necessariamente? Eu acho que as incertezas, a própria eleição do Trump, né, traz para os Estados Unidos, eu acho que uma realidade um pouco diferente, né, e de alguma forma um otimismo maior por parte do empresariado americano. Então, eu acho que a partir das eleições do Trump, parece que o dólar tomou, né, um crescimento mais acentuado, né? Então, eu acho que os empresários que tinham, né, investimentos fora dos Estados Unidos passaram a voltar os olhos para os Estados Unidos de uma forma diferente, na medida em que a política do Trump é protecionista, ela taxa, né, outros países. Então, ao invés de eu estar investindo no Brasil ou outros países, se eu sou americano, eu trago de volta o dinheiro para investir nos Estados Unidos, uma vez que a taxação vai se tornar inviável ou pode tornar inviável o meu investimento lá fora, né? Então, por que eu vou investir em empresas internacionais se um bloco econômico como o americano vai estar taxando importações de produções desses outros países? Então, esse recurso volta a ser investido para os Estados Unidos por parte do investidor para aguardar essa circunstância toda anunciada por Trump. Então, acho que a eleição dos Estados Unidos, né, onde o Trump sinaliza a taxação e o protecionismo, pode ter sido um dos principais fatores nos últimos, né, dias, aí, nos últimos meses, que fez com que o dólar realmente subisse. A partir do momento em que essa taxação se torna menos factível, né, e mais um poder de barganha de algumas negociatas políticas econômicas, como a China faz muito bem, eu acho que tudo deve voltar a normalizar. Acho que o dólar já bateu o seu pico. Acredito que, na medida em que as coisas começam a tomar pé de realidade, né, a gente deve voltar a ter um dólar aí a 5,50, 5,70. Eu não acredito nesse dólar acima de 6, não. Muito bem. Carlos Braga Monteiro, CEO do Grupo Estúdio, muitíssimo obrigada por conversar com a gente. Volte sempre aqui, viu? Muito obrigado, um prazer falar com vocês, CNN.